Fala galera, tudo certo? Quem tá falando é o Marcos. Pra quem não me conhece, sou estudante de medicina da UFRJ e aqui nesse canal eu dou dicas de estudo pro Enem, pros vestibulares no geral. E hoje eu vou falar pra vocês a melhor estratégia pra vocês utilizarem no SISU de 2024 pra vocês conseguirem conquistar a sua aprovação. Então, técnicas e estratégias pra você maximizar suas chances de aprovação e também dar uma breve introduzida pra quem não conhece direito o processo seletivo e tal, pra vocês terem uma noção melhor e conseguirem dessa forma aplicar melhor a sua nota ali na universidade que você tem mais chances. Se vocês forem se preparar para o Enem de 2024, eu recomendo muito para vocês o cronograma Dominando o Enem. O cronograma que eu utilizei para evoluir mais de 110 pontos de média em um ano de preparação, conseguir evoluir 56 acertos em um ano e aprovação em medicina na UFRJ direto do ensino médio e que já aprovou nas maiores universidades do Brasil. Então vou colocar aqui algumas prints para vocês darem uma olhada. Aprovações em medicina USP, mais de 160 acertos. Então esse é o cronograma mais eficiente que você vai encontrar em toda a internet para você estudar para a prova do Enem. E não é só apenas um cronograma dos conteúdos que você tem que estudar ao longo do ano. Claro, é o cronograma que eu utilizei para evoluir mais 100 pontos de média em um ano, mas não é apenas isso. É um material que inclui um cronograma de simulados completo ali, com todas as provas que você deve fazer ao longo de todo o ano, um drive com mais de 200 simulados dos maiores cursinhos do Brasil, todos com gabarito comentado. Você não acha esse material mais em nenhum lugar, tudo organizado ali por ano, os maiores cursinhos do Brasil, questões modelo Enem inéditas para você praticar, todos com o gabarito comentado desses cursinhos. Então se você quer ter acesso a isso, no cronograma Dominando o Enem você tem acesso a esse drive. Além de um cronograma de simulados completo, além de um drive com mais de 150 simulados e provas anteriores, você também vai ter acesso a um checklist que divide ali o grau de incidência de cada conteúdo que já caiu no Enem. Então você pode direcionar o seu estudo para os conteúdos mais incidentes, já que todos os conteúdos que já caíram no Enem são divididos ali por grau de incidência no cronograma Dominando o Enem. E além disso, você ganha o e-book Hackeando as Competências do Enem, em que eu explico em detalhes as competências e habilidades da matriz de referência da prova que é utilizada para elaborá-la. Então, você vai começar a entender os padrões da prova, o porquê daquelas questões existirem e qual que é a lógica do elaborador da questão para ele fazer aquelas determinadas questões. O Enem ele é elaborado a partir de uma matriz de competências e habilidades e se você domina elas, você consegue realmente dar um salto muito grande no seu desempenho. Então tem um e-book com tudo isso destrinchado também no material do cronograma Dominando o Enem, além do cronograma de conteúdos, o planejamento completo que eu utilizei para ser aprovado em medicina na UFRJ direto do ensino médio, evoluir 56 acertos em um ano e mais de 110 pontos de média na prova. Então se você quer ser aprovado no Enem de 2024, eu recomendo muito esse material. Com o cupom janeiro20 você paga menos de R$50 em pagamento único para receber esse material que já aprovou nas maiores universidades do Brasil. Então eu recomendo muito se você quer uma preparação de elite para a prova do Enem e quer ser aprovado nesse ano. Então, cronograma Dominando o Enem, link aqui na descrição, cupom janeiro20 você paga menos de R$50 em pagamento único para esse material que já aprovou nas maiores universidades do Brasil. Bom, fazendo uma breve introdução, o SISU é o Sistema Unificado que utiliza a nota do Enem para que você adentre em universidades federais aí pelo Brasil. Também algumas estaduais estão inclusas ali no SISU. Então você utiliza sua nota do Enem, os pontos que você tirou em determinada universidade, em determinado curso que for do seu interesse. Muita gente fica em dúvida sobre o que é a nota de corte. A nota de corte é a nota do último classificado ali naquela faculdade na chamada regular. Lembrando que tem ainda as reclassificações e listas de espera. Então a nota de corte ali da chamada regular geralmente tende a descer porque sempre roda algumas vagas na lista de espera de pessoas que desistiram da vaga, que passaram em outras universidades e escolheram elas ao invés daquela federal, daquela estadual específica. Então sempre tem essa possibilidade de lista de espera, apesar da nota de corte da chamada regular. E isso também é muito importante para a sua estratégia. E bom, falando especificamente do SISU de 2024 e do Enem de 2023 também. Esse ano foi o segundo ano com mais pessoas passando dos 800 de média na prova. O que isso significa? A gente teve nesse ano 2.096 pessoas com mais de 800 de média, comparado ao ano passado que teve 1.222. Então a gente teve quase o dobro de pessoas com mais de 800 de média nesse ano em comparação ao ano passado. E muita gente pode ficar em dúvida, ué, mas o TRI não desvalorizou esse ano e tal, não era para ocorrer o contrário? Então, o que aconteceu, pessoal? Apesar das notas elas terem desvalorizado esse ano, nós tivemos uma prova mais fácil e isso fez com que as pessoas elas conseguissem quantidade de acertos maiores. Então, mesmo com a desvalorização do TRI, pelo fato das pessoas conseguirem desempenhos muito
muito altos, o mais 800 de média aumentou nesse ano em quantitativo total em relação ao ano passado. Então 2.096 pessoas com mais de 800 de média nesse ano e 1.222 no ano passado. Em 2021 nós tivemos 1.804 pessoas com mais de 800 de média e no ano de 2020 nós tivemos 2.245. O Enem de 2023 teve a segunda maior quantidade de pessoas com mais de 800 de média de toda a história do Enem, perdendo apenas para o Enem de 2020. E muita gente está falando que vai diminuir os cortes das universidades. Pessoal, eu acho que em certos casos pode ser que reduza mesmo, mas na grande maioria não vai ser isso, porque nós tivemos ali uma maior quantidade de pessoas com notas altas nesse Enem, isso é fato. Não só com mais de 800 de média, mas com mais pessoas entre 750 e 800 em relação ao ano passado e tal. Isso aí foi algo que nós tivemos em todos os patamares ali de nota. Não afeta só o pessoal de medicina, que tem que tirar mais de 800 de média. Então, no geral, as notas de corte vão subir, tirando aquelas faculdades que têm um peso muito alto em linguagens e humanas, que tiveram ali uma nota bem mais desvalorizada nesse ano, sabe? Então, isso é bem importante vocês considerarem aí para sua análise. Então, o aumento dos acertos compensou um TRI baixo. E o que acontece? A gente também teve grandes e importantes mudanças do SISU, que fazem com que esse SISU seja o mais imprevisível de toda a história. A partir do ano de 2024, nós vamos ter apenas um processo seletivo do SISU ao longo de todo o ano. Anteriormente, existiam 2 processos do SISU, um no início do ano e um no meio do ano, um para vagas no primeiro semestre e outro para vagas no segundo semestre. Existiam algumas faculdades que elas colocavam todas as suas vagas no primeiro semestre, mas grande parte delas colocavam as vagas, dividiam entre primeiro e segundo semestre. Então as vagas eram divididas entre os 2 SISUs, mas a UFMG, por exemplo, colocava logo todas as vagas no SISU do primeiro semestre e não ofertava vagas no SISU do segundo semestre. Então, o que a gente pode esperar nesse caso? Como agora o SISU é único, por exemplo, na UFRJ em Medicina, nós teríamos 100 vagas ali ofertadas para Medicina no SISU do primeiro semestre e 100 vagas para Medicina no SISU do segundo semestre. Agora são 200 vagas ofertadas aí nesse SISU único. Outra grande mudança que nós tivemos nesse SISU foi que candidatos cotistas com notas superiores ao corte de ampla concorrência, eles vão concorrer diretamente em ampla concorrência no sistema do SISU. Eles não vão concorrer pela sua cota, beleza? Outra grande mudança foi que candidatos cotistas com nota superior ao corte de ampla concorrência, eles vão concorrer à vaga de ampla concorrência, eles não vão concorrer à vaga da sua cota. Por quê? Porque eles já estão com uma nota superior ao corte ali de ampla, eles passam em ampla, e aí para poder dar mais oportunidade ali nas vagas para os cotistas e tal, que estão com uma nota menor, acaba que esses candidatos eles vão concorrer diretamente ali em ampla concorrência e não à sua cota. Isso aí acaba que tende a aumentar um pouco o corte da ampla concorrência também e favorecer aí os cotistas que estão com notas um pouco mais baixas, né? Já que aquelas pessoas cotistas com notas muito mais altas não vão ocupar vagas na modalidade de concorrência de cotas, e sim na ampla concorrência. Outra grande mudança foi a redistribuição das vagas nas cotas. A gente sabe que 50% das vagas são reservadas para ampla concorrência e 50% das vagas são reservadas para cotas. O pré-requisito para a cota é você ter estudado os 3 anos do ensino médio em colégio público. Então, se você não estudou os 3 anos do ensino médio em colégio público, você não tem direito a esse 50% de vaga de cota, beleza? E nesse 50% de vaga de cota é dividido ali em pessoa com deficiência, preto, pardo, indígena, baixo renda e tal. Então, tem várias divisões aí. A gente teve uma redistribuição das vagas nas cotas, de forma que as vagas para preto, pardo e indígena ficaram num quantitativo maior esse ano e teve uma redução das vagas que são apenas escola pública renda. Então, para pessoas que são preto, pardo e indígena, teve um aumento ali das vagas, e quem não é preto, pardo e indígena teve uma redução das vagas nas cotas. Também nós tivemos o acréscimo da cota para quilombola e, além disso, tivemos algumas faculdades a mais nesse SISU adotando o bônus regional. E com o bônus regional, só pessoas daquela região, daquele estado específico conseguem a aprovação naquela universidade, porque geralmente são bonificações muito grandes e acaba que pessoas de outros estados não conseguem concorrer às vagas nesse caso. Então tivemos mais universidades adotando aí o bônus regional nesse ano, como a UFMT, que anteriormente vinha predominantemente pessoas ali de fora para cursar no Mato Grosso. E agora somente pessoas do próprio Mato Grosso vão conseguir concorrer justamente por essa bonificação, por esse bônus regional. A minha opinião sobre o que vai acontecer nesse SISU de 2024, nós vamos ter cortes maiores em relação ao SISU de 2023. Então, por exemplo, no caso da UFMG, que ela é mais
próximo ali de uma análise, né? Porque a UFMG ela já ofertava todas as vagas no primeiro SISU, ela não se dividia entre primeiro e segundo SISU. No ano passado nós tivemos uma nota de corte para a UFMG em ampla concorrência para medicina de 805 pontos. Eu acredito que nesse ano nós tenhamos uma nota de corte entre 810 e 815 pontos. A gente vai ter algo próximo do que foi no Enem de 2020. Eu diria até mesmo menor do que foi no Enem de 2020. Lembrando que a nota do Enem de 2020 foi utilizada no SISU de 2021. Então, uma nota de corte ali, eu diria que um pouco inferior à do SISU de 2021, né? Do SISU de 2021 nós tivemos uma nota de corte na UFMG de 813 pontos. Eu acho que a gente tenha aí por volta de entre 809, 814, no máximo 815 pontos nesse ano, sabe? Mas é bom a gente levar em consideração isso também, porque eu acredito de verdade, muita gente está dizendo o contrário, mas baseado nessa análise que eu fiz aí dos microdados, da quantidade ali de pessoas com mais de 800 de média, também dá uma ideia muito boa das tendências de corte. A gente pode ver que nesse ano tem uma tendência de subida de corte pelo questionário do professor Fredão também, e pelo fato de eu já fazer isso há 3 anos e nos últimos 3 anos eu acertar o que ia acontecer ali com a tendência dos cortes do SISU, eu acho que os cortes deles aumentam. Todas as modalidades? Não. Eu acho que, por exemplo, para pretos, pardos e indígenas, talvez o corte se mantenha ou até reduza, porque a gente teve um aumento de vagas nesse ano, sabe? E para as faculdades que ofertavam vagas no primeiro e no segundo semestre, por exemplo, o FRJ Medicina. Galera, eu acredito que a nota de corte ela fique superior ao último chamado do segundo semestre do ano passado. Então, por exemplo, o último chamado do segundo semestre do ano passado, se eu não me engano, para o FRJ Medicina, lembrando que o último chamado, eu falo da lista de espera, ele teve 812, 811 pontos, se eu não me engano. Esse ano eu acredito que fique algo em torno de 814, 815, quem sabe 813 pontos, algo assim. Mas acaba que para esses casos é muito previsível, porque o pessoal vai ficar com mais receio de arriscar na lista de espera, sabe? E sempre rodam vagas. Por quê? Porque tem pessoas que passam em outras universidades, por exemplo, o cara passa na USP e coloca a vaga para concorrer na UFRJ, na UFMG, para falar que passou na UFRJ, na UFMG. Então sempre tem os colecionadores de aprovação e aí essas vagas acabam rodando na lista de espera. Para faculdades menos concorridas isso ocorre com menos frequência. Então, por exemplo, sei lá, Federal do Vale do Jequitinhonha, lá em Minas Gerais, né? Ela tem uma quantidade ali de vagas que roda muito baixa, muito baixa. Então, rodam pouquíssimas vagas justamente por não ser uma faculdade visada. Independentemente se a pessoa passa em outro vestibular ou não, ela não vai querer colecionar uma aprovação na Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, entende? Não desvalorizando a universidade, mas não é uma universidade visada. Então, o que eu recomendaria para vocês? Levar em consideração o último chamado do SISU 2 de 2021, beleza? Então, vocês levam em consideração isso, porque nós tivemos uma quantidade de pessoas mais de 800 de média similar ao que nós tivemos em 2020, sabe? Do Enem de 2020. Então, isso faz com que, nesse ano a gente teve 2.096, no Enem de 2020 nós tivemos 2.245. Isso faz com que o corte, eu acredito que ele tenda a se aproximar do que nós tivemos no Enem de 2020, um pouco menor, né? Um pouco menor. Mas, por exemplo, no Enem de 2022 nós tivemos apenas 1.222 pessoas com mais de 800 de média. Em faculdades mais concorridas, como o FRJ, o FMG, dentre outras, a tendência é a lista rodar, então as listas rodam. Em faculdades menos concorridas, essa tendência é menor, mas você sempre tem que verificar a tendência ali pelas listas de espera dos anos anteriores. Então, por exemplo, se você quer passar, sei lá, na UFSM, você vai ver a lista de espera ali do ano anterior da UFSM, esse tipo de coisa, para você ver realmente como que é a tendência ali da lista de espera ao longo dos anos e a partir disso você ter uma noção melhor para ver se você deve arriscar na lista de espera, beleza? No seu curso e na sua modalidade de concorrência respectiva. Então, qual que é a estratégia que eu indico para vocês no SISU, tendo em vista todas essas informações que eu dei para vocês? Como eu disse, esse é o SISU mais imprevisível da história, porque não concorreram tantas mudanças e apenas um SISU. A tendência é os cortes aumentarem, mas em algumas modalidades de concorrência, como preto, pardo e indígena, a tendência é os cortes diminuírem. Só que, o que vocês têm que levar em consideração? Vocês verificam a sua nota no respectivo curso, modalidade de concorrência e faculdade do seu interesse. E aí, galera, muito importante, muita gente não sabe disso e tal, pode ser básico, basilar aí para algumas pessoas, mas as faculdades elas têm peso, então você tem que calcular a sua média ponderada, não basta apenas a média simples, né? Então, por exemplo, na UFMG é média simples, na UFRJ é média ponderada, por exemplo, peso em natureza é peso 4, redação peso 4, no caso de medicina, em cada curso vai ter um peso diferente. Então você procura isso pelo termo de adesão da sua faculdade.
Então, por exemplo, você procura termo de adesão, sei lá, relações internacionais, UFRJ. Aí você vai ver quais que são os pesos ali para relações internacionais na UFRJ e, posteriormente, você vai verificar ali quais que foram as notas de corte na chamada regular em todos os anos. Outra coisa muito importante que muita gente negligencia, mas que você pode conquistar a sua aprovação por causa disso se você estudar bem. Então presta muita atenção nisso. Você vai verificar qual que foi a nota de corte na lista de espera. Não basta apenas chamada regular. Se você for em algum site da internet procurar nota de corte, esse tipo de coisa, eles sempre vão falar da chamada regular, mas eles nunca falam da lista de espera. E a lista de espera aprova muita gente. Por exemplo, no ano passado, o corte da medicina UFRJ, no segundo SISU, se eu não me engano, da chamada regular, fechou em 824, 823 pontos. Só que na lista de espera rodou até 812 pontos, então são 8 pontos de diferença. Então se você estava nesses 8 pontos de diferença, se você arriscou a lista de espera, a sua chance de aprovação era muito maior. Então sempre você tem que buscar a lista de espera da sua instituição. Por exemplo, no Google, lista de espera UFRJ, SISU 2023, SISU 2022 e tal. E aí você vai acompanhando a lista de espera. O UFMG, mesma coisa, o corte terminou em 805, só que acabou que desceu até menos de 800 ali para as vagas, pela lista de espera. Rodou, se eu não me engano, 12 listas de espera. Então, sempre verifica a lista de espera. Essa é a principal estratégia que você tem que ter no SISU. E, galera, se você está realmente numa situação difícil e você acha que a sua nota não vai dar, verifique em outros estados, se você tiver a possibilidade de ir, e utilize essa estratégia da lista de espera. As pessoas vão estar menos tendenciosas a arriscar na lista de espera desse ano por conta de todas as mudanças que nós tivemos nesse SISU, beleza? Então, é algo imprevisível e quem tiver as informações corretas, quem souber fazer uma análise dos dados das listas de espera anteriores, fazer ali um cruzamento das estatísticas e tal, levar em consideração que nesse SISU vai ser único, então as listas de espera elas tendem a rodar mais do que no SISU do primeiro semestre, as notas de corte elas caírem mais para aquelas universidades que participavam dos dois SISUs, essas pessoas elas vão sair na frente mesmo com uma nota baixa, elas podem conseguir a aprovação. Então uma pessoa que está com 819 pontos pode não conseguir a aprovação em medicina na UFRJ, só que outra que estava com 814, 813 pontos, que estudou melhor as notas de corte, pode conseguir a aprovação justamente por ela fazer essa análise das listas de espera e arriscar, né? Eu sei que eu já repeti isso várias vezes, mas sempre verifiquem a lista de espera da universidade do seu curso de interesse, beleza? Isso é muito importante. Não verifica só a lista de espera do SISU de 2023, verifica do SISU de 2023, 2022, 2021. Eu sei que dá um trabalho você procurar as listas de espera, tem alguns sites de universidades que são um pouco mais difíceis de você achar esse dado, na UFRJ é fácil, mas aí você vai verificando cada lista de espera e você vê a nota do último classificado. Isso vai te dar uma noção muito melhor para você fazer apostas melhores na lista de espera. Então, sempre faça isso. Faça esse estudo da lista de espera, escreve qual foi o corte do último chamado naquele ano. Então, por exemplo, medicina na UFMG. O corte em 2023 da chamada regular foi 805, mas o corte na lista de espera foi, sei lá, 797. O corte da chamada regular de 2022 foi 813. O corte da lista de espera foi 798 e tal. E aí você vai fazendo essa análise, sabe? Esses dados que eu dei aqui para vocês são só exemplos, mas importante vocês fazerem isso, anotarem no papel e tal, porque isso, se vocês fizerem, vocês vão ter um conhecimento muito melhor para poder arriscar em lista de espera e aumentar a sua chance de aprovação, mesmo com uma nota não tão alta. Então, essa é a melhor estratégia aí para o SISU. Você também verificar qual que é a sua posição para determinado número de vagas. Eu vou fazer um vídeo sobre isso depois, mas isso pode ajudar também ali nas parcelas de SISU para você ter uma noção melhor de quando você deve arriscar. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você quer se atualizar sobre o melhor do SISU, me segue lá no Instagram, @marcos.vaz, que eu estou atualizando todos os dias sobre as melhores notícias do SISU para você chegar bem preparado, ter todas as informações para você fazer a melhor escolha na sua mão. E comenta aí embaixo o que você acha que vai acontecer no SISU, se você concorda com isso que eu disse, se você discorda, quais estratégias você pretende usar e tal. Então comenta aí embaixo o que você achou, o que você acha que vai acontecer com as notas de corte, para a gente ter uma discussão aí e ver outros pontos além do meu também.